Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu sou a Adriana e esse é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 6º ano. E eu tenho o privilégio de estar com o meu amigo Bruno, que é o nosso intérprete de hoje. Então, vamos lá para a nossa aula? A nossa aula é sobre fábula. É a terceira aula da trilha 25. E aí, como sempre falo com vocês, prepara aí o ambiente, mas antes disso, gostaria de lembrar para vocês o acesso ao nosso aplicativo. Então, aponta o seu celular para o lado esquerdo da tela, sistema Android, se o seu celular é sistema Android, para o primeiro QR Code que vai aparecer aí para vocês, tá? Se o seu celular ele tem o sistema iOS, você aponta a câmera do seu celular para o segundo QR Code que aparece do lado esquerdo da sua tela. Então, está aí a informação, faz bem direitinho, com paciência aí, e vamos à nossa aula. Lá no nosso aplicativo, como vocês já ouviram, não precisa falar, tivemos aqui informações antes do início desta aula, e isso é maravilhoso, não é? Vocês estão bem informados e ficarão bem conectados na nossa rede. Na aula de hoje, como falei, é fábula e estaremos lembrando, não é? Vamos lembrar o que é fábula? Fábula é uma narrativa popular, uma história contada por várias pessoas. Ela se tornou tão popular porque foi contada por muitos. Então, vamos seguindo. Fábula é uma narrativa simples e breve, escrita em forma de verso ou de prosa. O objetivo da fábula é fazer com que a lição moral se transforme em uma lição de vida. Então, falei com vocês, né, na outra aula, que toda fábula ela tem uma moral. Vimos também que os primeiros fabulistas, eles mantiveram aquele padrão da moral ser colocado no final da fábula. E aí, eu perguntei para vocês, será que a moral pode vir no meio, pode vir no início? E aí, tem que manter aquele padrão? E aí, fomos vendo, na primeira, eu perguntei isso, na primeira aula, e na segunda, percebemos que ao longo dos séculos foi existindo uma mudança. E hoje eu trago para vocês outras características que aparecerão, não é, aqui nesta aula. E vocês perceberão que essas lições de vida, essa moral, não é, que está lá incutida na fábula, ela pode está em locais diferentes. Então, sempre lembrando que uma fábula, que é uma narração popular, uma narrativa popular, ela traz sempre aquela lição de vida. E como estamos precisando, não é? Aprender. Aprender a aprender. Aprender a aprender, quando eu vi isso de um estudioso, aprender a aprender é abrir o coração e a mente para aprender algo novo, algo diferente. E esse é o momento de mudanças, de crescimento, e nós precisamos abrir a nossa mente a partir da leitura, a partir da escrita, a partir do desejo de estarmos dispostos a este crescimento. Então, quando abrimos o nosso coração e a nossa mente, o crescimento acontece. Então, prepara aí o seu ambiente, prepara a sua mente, prepara o seu material escolar e vamos junto nessa. Na aula anterior, nós estudamos 2 fabulistas da antiguidade, que foi Esopo e Fedro. E aí esses 2 começaram lá. Eu falei para vocês também que esses fabulistas, eles eram escravos, não é? E reforcei o fato de que o escravo não tinha o direito de estudar. Mas esses tiveram acesso, com certeza, eles tinham acesso ao livro, à educação, não é? Eles estavam mais próximos da casa grande, daquele ambiente, não é? Quem estuda história sabe que
os escravos viviam uma vida sofrida, mas esses aqui, eles se dedicaram à leitura e à criação de fábulas e foram os primeiros fabulistas. Isso traz uma alegria, uma esperança tão grande no nosso coração, não é? Porque a partir deles, a fábula, esse gênero popular, chegou até nós e isso é muito bom. Nesta aula estudaremos mais 2 fabulistas incríveis, que é La Fontaine e Monteiro Lobato. Então, esses são mais modernos, não é? Se aproximam mais. Mas aqueles 2, Esopo e Fedro, eles são de suma importância dentro deste gênero. Depois do período de Fedro, não se ouviu falar em fábula, a não ser com La Fontaine, no século XVII. Então, demorou, não é, um tempo assim, sem se falar em fábula. Esse jovem resgatou e reescreveu as fábulas antigas com uma nova roupagem. Nascido na cidade de Chanteterre, em 1621, La Fontaine é considerado o autor das fábulas modernas. Ao adaptar as fábulas de Esopo e Fedro, colocou mais conteúdo narrativo, trazendo uma linguagem poética para as histórias. Então, houve uma adaptação, houve uma mudança, não é? No formato. Ele adaptou algumas coisas e traz aí agora uma linguagem poética para as histórias. Assim, reescreveu as fábulas mais antigas em versos, trazendo musicalidade aos textos. Olha só, ele agora traz um elemento a mais dentro da narrativa popular. E a importância de escrever e reescrever. Se esses homens, eles não tivesse partido desse princípio de escrever, reescrever, adaptar, modificar. Olha a importância do papel, minha gente, do olhar, não é? Diferenciado de todas as pessoas sobre uma determinada obra. É assim que a cada dia a educação vem sendo feita, vem sendo modificada, vem sendo melhorada. E a importância da leitura e da escrita. Nas fábulas de La Fontaine, a moral não possui um lugar fixo no texto. Olha a informação que eu falei para vocês, a mudança, não é? De uma fábula lá na antiguidade para uma fábula mais atual. Às vezes, no início, no final, ou espalhada ao longo do texto. Então, a moral ela pode vir espalhada também por todo o texto. Então, nós percebemos aqui a mudança que La Fontaine fez na fábula. No Brasil, podemos citar a figura de Monteiro Lobato como grande responsável para estabelecer um estilo brasileiro de criar fábula. Então, Monteiro Lobato é conhecido, não é? Dentro da nossa educação, conhecido dentro da nossa literatura. Então, é um fabulista querido por todos nós. Nascido em 1882, na cidade paulista de Taubaté, Monteiro Lobato foi um dos maiores escritores do Brasil, com a obra A Menina do Nariz Arrebitado. Ele trouxe o mundo das fábulas para o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, quem nunca assistiu, não é? É o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí ele traz essa fábula para dentro, não é, deste enredo que ele criou. Então, isso é muito importante. Ele criou também suas fábulas e nelas trouxe animais bem brasileiros da nossa fauna e da nossa cultura popular nacional. Então, ele insere, não é, algo bem extraordinário que ele faz assim, e bem familiar, não é? Então, ele insere animais bem brasileiros, não é? Da nossa cultura. Então, ele trabalha em cima, não é? desses princípios e valores, assim, valorizando o que é nosso, não é? E dando mais qualidade àquilo que ele está fazendo
e tornando mais nosso, não é? Então, isso é muito interessante. Inovou também ao tornar os personagens responsáveis pelo sentido da moral implícito na narração. Isso causava mais engajamento nos leitores. Interessante, né? Então, havia todo um propósito, todo um direcionamento para prender a atenção dos leitores. Então, isso é importante percebermos nos textos, nos livros que lemos, nos textos que lemos. Então, o escritor, para escrever um texto, ele precisa pensar em quem estará lendo esse texto. E isso é muito interessante, porque ele pode escrever de uma forma e, de repente, refazer sua escrita e perceber, vir uma ideia nova. Então, toda vez que estamos escrevendo ou estamos lendo, estamos dando a oportunidade da nossa mente gerar uma nova ideia e transformar aquilo que já fizemos, que pode estar bom, em algo bem melhor. Então, permita que este crescimento aconteça também com você. Isso é um conselho, tá? Mas eu acredito que é um conselho bom, que pode fazer a diferença na sua vida. Mesmo assim, há elementos que são comuns a todos os estilos de falas. Então, existem elementos que não podem ser modificados, que eles não modificaram. Eles deixaram ali dentro do gênero, porque eles são comuns em todos os tipos de falas. Vamos conhecer alguns? Vamos conhecer alguns. A fábula é uma narração, por isso possui característica de texto, narrativo, enredo, não é? Nós temos o enredo, nós temos o narrador, o personagem, não é? Então, se é um texto narrativo, as características não podem mudar, tá? Essas características têm que continuar existindo em um texto narrativo, tá, gente? Então, não podemos mudar. É como também, se falamos, não é? Escrevemos ou falamos uma palavra no momento não está correto, nós temos que voltar e falar da forma correta, não é? Então, isso não pode mudar, tá bom? É nos personagens que percebemos uma característica forte da fábula, que é a presença dos animais representando. Então, esses animais, eles representam o comportamento, não é? O defeito, a qualidade, não é? O que essa fábula quer criticar ou ensinar. Então, esses personagens, eles estão representando. Os animais e as plantas tornaram-se tradicionais nesse gênero. O uso de animais evita a necessidade de ter descrições muito longas, pois o leitor não consegue fazer associação entre o animal e o que ele representa. Então, geralmente a descrição ela se torna curta, porque o animal já representa tudo isso. Então, o perfil psicológico do animal tem pouca importância. O que vale é o que está no imaginário popular. Então, quando Monteiro Lobato ele faz isso, ele decide, não é, colocar animais da nossa fauna, não é, e dar essa atenção, já é algo que já está no imaginário popular. Então, a cobra, não é, da nossa fauna, ou essa cobra, não sei se tem aqui no Brasil, de repente, né, tem a cobra verde, tem sim. Ela representa a maldade, não é? Então, a cobra, ela representa, no imaginário popular, ela representa a maldade, a astúcia, não é? Então, ela já está, essa ideia já está incutida na mente da população. O leão, ele representa, na imaginação popular, ele representa a majestade. Então, isso já é fato. Então, não precisa explicar tanto, descrever tanto sobre esses personagens. Entretanto, cada povo pode fazer suas próprias associações, motivados pela flora, fauna e cultura dos locais onde vivem. Então, se está em uma tribo indígena, se está em um determinado local,
eles podem criar dentro da sua realidade. Outro elemento que não pode faltar na fábula é a moral, não é? Como temos falado. O corpo é a narrativa e a alma é a moral. Então, o corpo do texto, não é? É toda a narrativa. E a alma é a moral, que é esse ensinamento que está lá dentro do texto. A moral é um conjunto de regras e condutas que devem ser seguidas, não importa o local e a época. É nesse aspecto que a moralidade dá para a fábula seu caráter educacional, seja no começo, no meio ou no fim. E aí nós vemos uma grande importância, não é, desse gênero, ele ensina. Como a narrativa é breve, só tem espaço para uma moral. Isso faz com que este elemento seja mais fácil de ser encontrado, destacando ainda mais a natureza educativa da fábula. Olha aí, então é importante, não é? Esse elemento, não é? Ele traz esse destaque, não é? Trazendo mais destaque ainda que ela é educativa. Para muitos, a moral é o que separa a fábula do conto, do mito, da lenda, entre outros. Porém, são essas características que podemos estudar e que mostram a diferença entre a fábula e os outros textos. Então, ela tem essa característica, não é, de ensinar. E essa moral, ela diferencia do mito, do conto, da lenda. E isso é interessante, não é, gente? Mas os outros textos narrativos também, eles têm o seu valor, tá? Mais do que história de bichos, a fábula representa muito do que existe dentro do ser humano. Não é interessante, porque parece que não é? Parece que não, mas o ser humano, será que o ser humano é parecido com os animais? Em alguns aspectos, sim, não é, gente? Então, tem muito do ser humano dentro da fábula. Apesar dos séculos e séculos de mudanças, um dos sinais de que as fábulas indianas ainda estão presentes são as fábulas de La Fontaine e Monteiro Lobato e outros fabulistas modernos. E aí, será que tem outros fabulistas? Tem sim, pesquisa. Nem todas as informações trazemos dentro de uma aula ou de 3 aulas. Nós nunca deixamos, né, tudo assim prontinho. Vai lá, pesquisa, vê outros fabulistas que existem, tá? Isso mostra a força deste gênero em atender o ser humano na sua maior necessidade, que é a educação. Então, minha gente, nós estamos vivendo um momento crucial, onde a educação pode fazer grande diferença em nossa vida. Então, é hora de acordarmos, não é? Se estamos um pouco assim sonolento para despertar para o conhecimento. O conhecimento muda a história. Então, vamos despertar, ler fábulas, ler outros textos, outros gêneros, não é? Estudar as nossas disciplinas que temos, porque isso gera uma transformação incrível. Hora de praticar, não é? Aquilo que vimos na nossa primeira aula, nós vimos que a fábula é um texto narrativo, não é? Breve, popular. Nós aprendemos sobre os primeiros fabulistas, não é? Que foi Esopo e Fedro. Nós vimos também os outros 2 fabulistas, que foi La Fontaine e Monteiro Lobato, que eu trouxe para vocês. Não é? Vimos as características, vimos que nestas fábulas, geralmente os personagens são os animais, que os animais, eles têm comportamento parecido com o ser humano. Dentro da fábula nós temos sempre um ensinamento. A fábula é um gênero que ensina, não é? Tem sempre um ensinamento, isso é muito importante. E aí nós precisamos, não é? Eu reforcei aqui, vou falar novamente, precisamos ler
Ler, reler, escrever, reescrever. Isso é muito importante. Vamos para a prática. Eu gostaria de convidar vocês, não é, a ler uma fábula moderna. Eu falei isso para vocês, que vocês deveriam ir sempre, não é, em busca de uma fábula moderna, um fabulista novo, não é, diferente de Esopo e Fedro, que eu apresentei para vocês, de La Fontaine e Monteiro Lobato também. Pesquisem outros fabulistas, entra lá, não é? Sai pesquisando, conversa com a sua professora, leia outras fábulas, leia também uma fábula antiga e compare com as modernas. Veja essa diferença. Nas antigas nós tínhamos a moral sempre no final. E aí vocês perceberam que La Fontaine ele faz essa diferença. Fedro já mudou alguma coisa, La Fontaine vem e muda também, né? Trazendo essa moral agora no meio do texto, no início, espalhado por todo o texto. E é interessante você pegar uma fábula antiga e uma moderna e ver essas diferenças. Então, pesquisa, vê essas fábulas, leia, não é, uma fábula moderna e uma antiga, reescreva, utilize outros personagens, porque isso é muito importante. Isso vai gerar um crescimento incrível na sua vida, tá bom? Então, a nossa aula, ela está chegando ao fim, mas eu gostaria de convidar vocês a estarem assistindo todas as aulas de todas as disciplinas. Isso é muito importante. Conhecimento é poder e o conhecimento, ele transforma a nossa vida. Então, a nossa aula, ela termina por aqui e nos vemos em um outro momento. Até mais!